Saber por que o cálculo mental é importante era uma das nossas metas. Agora, vamos discutir um pouquinho o que nós estamos chamando de verdade de cálculo mental. Se olharmos para essas ilustrações que estão postas aí no slide, vocês verificarão que é uma situação problema, né? Então eu tenho lá, João tem 13 tampinhas juntos, ele e Pedro têm 35. E a grande questão é saber então aí quanto é que Pedro tem de tampinhas. Se olharmos um pouco o modo de resolução de cada um dos personagens, veremos que um deles usa os dedos para contar, né? Então ele diz, ele tem 13 e ele tenta chegar até 35 usando o recurso dos dedos. A outra menina, ela já vai usar um outro conhecimento de cálculo. O que ela vai fazer é também ir de 13 até 35, mas não mais de em um e usando o recurso do dedo. Ela vai dizer 13 mais 10, 33. Até chegar em 35 faltam 2. Logo, somei 10, portanto 20, mais 2, 22. E ainda aqueles que vão fazer de trás para frente, do 35 até chegar no 13, eu tenho 22. Quais desses são considerados procedimentos de cálculo mental? Essa é a nossa questão para a nossa conversa de agora. A primeira coisa que nós precisamos dizer é que não há oposição entre cálculo escrito e cálculo mental. A maioria das pessoas acredita que cálculo mental é aquele cálculo rápido, que eu tenho de memória apenas. Na verdade, nós chamamos de cálculo mental qualquer situação que não necessariamente elimine o lápis e papel. O lápis e o papel faz parte, sim, do trabalho com cálculo mental. Eu posso realizar um cálculo mental e usar o papel e o lápis para realizar e registrar cálculos intermediários, por exemplo, né? Se nós formos falar de cálculo, colocamos aí 2 tipos básicos que a escola trabalha com cálculo, né? Chamamos um de cálculo mecânico. O que é esse cálculo mecânico? É aquele cálculo que vai empregar algum algoritmo e eu vou fazer uso dele ou com o apoio de um material, independente dos números que eu tenho. Então, não importa quais são os números, eu posso calcular usando um algoritmo convencional ou um cálculo mecânico. Posso fazer isso usando a conta armada, posso fazer isso usando o ábaco, posso fazer isso usando uma calculadora, inclusive, mas o cálculo mecânico é uma sequência de passos organizados que, independente dos números que eu tenha, aquilo funcione. No cálculo pensado, a gente seleciona um procedimento específico para realizar uma operação em função dos números que eu tenho, em função dos dados que eu tenho ali dispostos. Então, o cálculo pensado, ele exige uma análise dos dados que estão à disposição. Então, por exemplo, se eu tenho que efetuar 100 vezes 2, eu não preciso fazer um algoritmo mecânico, armar a conta. Basta eu usar um cálculo pensado ou pensar na soma, né, 100 mais 100, ou simplesmente multiplicar 2 vezes 1 e acrescentar 2 zeros. Isso vai depender da situação que eu tenha para resolver. Então, nós vamos considerar o cálculo mental neste segundo tipo de cálculo, no cálculo pensado. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que também o cálculo pensado, o cálculo mental, não necessariamente precisa ser um cálculo
rápido. Embora essa seja uma ferramenta importante para o nosso trabalho, não é uma característica ou um valor que o cálculo mental tenha que ser necessariamente o mais rápido. Eu posso ter algo de memória que vai auxiliar num cálculo mais complexo. Vamos olhar então o que é que de verdade nós estamos definindo como cálculo mental. Então, olha lá, de acordo com a Cecília Parra, uma estudiosa a respeito do trabalho com cálculo na escola, nós usaremos a definição proposta por essa autora para dizer o que chamamos de cálculo mental. Entenderemos por cálculo mental o conjunto de procedimentos em que, uma vez analisados os dados a serem tratados, estes se articulam sem recorrer a um algoritmo pré-estabelecido para obter resultados exatos ou aproximados. Vamos ver um exemplo disso? Olha lá. Ali é proposto uma atividade onde o aluno tem que resolver uma operação de adição. No entanto, é pedido que eles não realizem a conta ou façam qualquer tipo de algoritmo, mas que analisem a operação e digam quais dentre os resultados apresentados não são o resultado da conta. Vejamos a primeira solução. O aluno diz, não pode ser o 64, porque ele é dezena e está perguntando conta de centena. Não pode ser o número 9.204, porque ele é milhar e está perguntando centena. Não pode ser o número 764, porque ali está 100 e o outro 200 e batendo o olho eu já sei que dá 300, então não é 764. Olha que interessante como é que o aluno vai justificando a operação por meio do conhecimento que ele tem da operação e das propriedades dela. Ou mesmo a justificativa abaixo. Ele diz, é impossível dar 64, ou 9.204, ou 704. Porque faz 100 mais 200. Ele já olha para o 143 e para o 221, pensando em 100 mais 200. Então, um trabalho com cálculo mental ocorre, segundo novamente a Cecília Parra, quando os procedimentos se apoiam nas propriedades do sistema de numeração decimal e nas propriedades das operações e colocam em ação diferentes tipos de escrita numérica, assim como diferentes relações entre os números. Só para finalizar essa nossa conversa do que chamamos de cálculo mental, eu gostaria que olhássemos mais um exemplo. Deem uma olhada. Aqui a atividade era, digite na sua calculadora o número 459. Sem apagá-lo, registre as teclas que devemos apertar para que o número 409 apareça. E depois eles tinham que justificar por que eles escolheram essa tecla. Essas duas crianças usaram 459 menos 50 igual a 409. E justificaram porque o 409 é menos do que o 459. Eu apertei o 50 porque 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 demora mais. Por isso, eu acertei o 50. O outro diz, eu apertei o menos, porque o menos faz diminuir. E o 50, porque eu tenho que tirar o 50, que é 5 dezenas. Vejam que ao realizar um cálculo mental, as crianças utilizam, como dissemos, as propriedades do sistema de numeração decimal e as propriedades das operações para realizar o cálculo e chegar a um resultado ou a uma decisão.